Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Cases de Marketing Como Não Parar em Momentos de Crise. Eu sou o Lucas, de Comunicação para Parceiros aqui da RD, e nessa edição a gente vai conversar sobre como migrar do offline para online, ou a nossa querida e tão falada aí nos últimos tempos, transformação digital. De acordo com o panorama de PMS, a pesquisa realizada aqui pelo pessoal da RD, em parceria com a Pequenas Empresas Grandes Negócios e a Endeavor, 45% dos empresários que participaram da pesquisa afirmam que hoje a sua maior dificuldade é migrar sua operação do offline para o online. E por isso, a gente convidou aí 5 agências parceiras de peso do nosso programa de parcerias aqui da RD para conversar com a gente. São elas a Hubify, a Tribuzana, a Engage Digital, a eDialog e a LayerUp, que estão aplicando soluções criativas aí para reinventar negócios através do digital durante esse período que a gente está vivendo. E para começar hoje, a gente vai conversar com o Fábio Duran, CEO da Hubify, que vai contar para a gente como que a pizzaria Mama Jama contou com o digital para sobreviver à pandemia. Mas antes de eu passar a palavra para o Fábio, eu queria lembrar vocês de tornar a interação um pouco mais próxima, ainda que a gente esteja aí separados por uma tela, que vocês usem o nosso chat aí ao lado para compartilhar insights e principalmente as dúvidas que vocês vão tendo sobre o case e também questionar o Fábio durante a nossa apresentação, tá bom? E para isso, para tornar mais atrativo aí de vocês interagirem com a gente, as 3 melhores perguntas vão ganhar acesso ilimitado até o final do ano para o RD University, que é a plataforma de cursos e de conhecimentos daqui da Resultados Digitais. Então tem conhecimento sobre inbound marketing, inside sales e tantos outros conteúdos que você precisa aí no seu currículo, na sua agência ou na sua empresa. E também, caso você queira uma orientação, falar direto com o especialista, com o Fábio aqui, nosso time também vai colocar aí no chat uma página de contato para você conversar mais próximo, que eu possa continuar com o evento, certo? Vou chamar o Fábio aqui. Boa tarde, Fábio, tudo bem? Lucas, boa tarde, tudo bem e você? Tudo ótimo. Obrigado aí pelo Fábio, convite. opa, tranquilo. Fábio, conta pra gente então, já vou passar a bola para você pra gente começar a falar sobre o case, como que a pizzaria Mama Jama e a Hubify reinventaram os negócios, mesmo em pandemia ou usando o digital. A Maravilha. Antes palavra da é gente sua. começar até a falar da Mama Jama, do case, e até mesmo antes de eu me apresentar, eu quero aproveitar e comentar um pouquinho o que você falou agora sobre transformação digital, né? Esse é um termo que já era muito falado antigamente, antes mesmo de pandemia, e com a pandemia a gente vê uma aceleração das empresas procurando a transformação digital. Uma coisa que é importante a gente falar é que a empresa não transforma digital assim da noite para o dia. Existe uma dificuldade, e transformação digital não é só ter um site ou ter só um e-commerce, né? A gente vê é, a transformação digital do lado do consumidor, essa sim acontece da noite para o dia. Então, quantas pessoas que nunca tinham comprado ou utilizado a internet para fazer algum tipo de transação passaram a fazer por conta da pandemia, né? Se viram obrigadas a fazer pela primeira vez. Agora, a empresa, se ela precisar transformar a digital, ela não consegue fazer da noite para o dia. Então, é um trabalho de longo prazo. E o que dá uma dificuldade maior do ponto de vista digital. Então, quem precisa do digital precisa pensar sempre com uma mentalidade de longo prazo. É claro que no curto prazo alguns ajustes eles podem ser feitos de forma pontual para ajudar, para começar, mas a gente tem que ter uma mentalidade de transformação digital, é algo contínuo, é uma maratona e não uma corrida de curto prazo, ali não é uns 100 metros rasos, tá? Mas vamos falar do case então aqui da Mama Jama. Bora lá. Antes de eu falar da própria Mama Jama, vou falar um pouquinho aqui, me apresentar, né, para ver, né, quem que é o Fábio aí na fila do pão. Hoje eu estou como CEO da Hubify, sou cofundador da Hubify. Eu trabalho com marketing e vendas desde 2011, desde a nossa startup, que era Elefante Verde. A gente tinha uma startup que trabalhava com marketing digital. O nosso propósito ali, à época, era conectar de forma fácil, rápida e barata as pequenas empresas à internet. A gente chegou a ter uma rede de franquias e um pouco depois, quando a gente começou a pegar projetos um pouquinho maiores, é que nasce a Hubify. Eu sou formado em Direito, sou pós-graduado em Direito, pós-graduado em Administração de Empresas, Gerenciamento de Projetos, inclusive foi durante esse curso de extensão e pós-graduação nos Estados Unidos que eu conheci startups e me apaixonei pelo empreendedorismo. Quando volto para o Brasil,
começo a trabalhar ali com a Elefante Verde, e todas as minhas certificações, depois disso, vem vendas, marketing, negociação avançada, mediação. Então, eu gosto muito dessa pegada de persuasão, já desde a minha carreira jurídica, e depois que eu vim para o marketing e vendas, eu só aprofundei, eu gosto muito dessa questão de encadeamento lógico de ideias. Quem quiser me adicionar no LinkedIn, eu saber um pouquinho mais do Fábio, basta acessar aqui pelo QR Code. Falando... Claro, deixa eu voltar aqui. Ele foi agora? Pessoal, a gente está tendo alguns problemas aqui para apresentar e rapidinho a gente já traz para vocês. Fábio, para a gente começar o papo aí antes da apresentação, queria que você falasse esse período de construção através aí da transformação digital, quais os passos você acha que é mais importante da gente levar em conta na hora de começar a transformação digital? Bom, se você não tem nada, a primeira coisa que você precisa fazer é realmente entender o que é transformação digital para o teu negócio, tá? Claro que, assim, quando a gente fala de transformação digital, a primeira coisa que a gente pensa é nascer dentro da internet. Então, será que você, do ponto de vista de marketing digital, você já tem uma página? Você já, dependendo do que você vende, né, do serviço que você presta, você consegue vender online? Então, esse é o primeiro passo. E aí não é só também nascer na internet, conectar, mas ter uma página eficiente. Significa que ela carregue rápido, que ela passe uma boa experiência e que ela tenha uma comunicação objetiva, que a pessoa consiga ter uma boa experiência quando entra na página e ela consiga encontrar de forma fácil o que ela precisa fazer. Esse é o primeiro passo para a transformação digital do ponto de vista de marketing digital. Por que eu falo que não é só site, não é só e-commerce, quando a gente fala de transformação digital? A gente precisa ter uma cultura digital. Então, se eu sou um e-commerce e tenho também lojas físicas, as duas operações elas têm que ser integradas. Então, é importante que a gente pense no nascimento do digital, mas que a gente também pense em todas as áreas que estão envolvidas e algumas delas não são nem tão intuitivas assim da gente pensar de primeira mão. Claro, claro. Bom, parece que deu certo aí a apresentação, então eu vou deixar você apresentar o case aí com a gente. Maravilha. Só para a gente ver, só para eu ter certeza que eu estou no slide que está aparecendo, qual slide está aparecendo agora? Porque eu não consigo ver daqui. Tá. Vocês vão passando para mim os slides? Tá, então se você puder voltar só um, só para eu apresentar a Hubify, por favor. Boa, obrigado. Já que eu falei um pouquinho de mim, contar um pouco da Hubify. Eu falei que a gente nasceu de uma startup, que era Elefante Verde. A gente como posso dizer, digital ou inovador nativo. A gente, como startup, a gente foi convidado para fazer parte do Cubo. Nós fomos 2 vezes para o Tech Mission também em São Francisco. E até hoje nós somos residentes lá dentro desses espaços. A gente é uma das principais agências hoje parceiras da RD, a gente tem o selo Platinum, a gente foi a única agência no Brasil a ter o selo de Rockstar da Rock Content, somos associados da LAB, dentro do próprio Cubo somos expert em marketing digital, também somos empresa GPTW, né, Great Place to Work. A gente não trabalha com combos, então o diferencial da Hubify é justamente trabalhar para entender o contexto de cada empresa e customizar um projeto para aquela empresa. E a gente sempre foca em performance. Então, entre o bonito e o que dá certo, a gente sempre vai priorizar o que dá certo. A gente sempre vai mostrar para os nossos clientes, para os nossos parceiros, o que o número está contando para a gente. Evidentemente que número a gente também precisa interpretar, mas no final das contas é a interpretação numérica que vai falar para onde a estratégia ela tem que ir. Pode passar. Falando um pouquinho agora da Mama Jama, né? Para quem não conhece, ela é uma rede carioca, já está há 4 anos no mercado, é uma pizzaria premium, não vende só pizza, mas enfim, o principal prato dela é a pizza. São 7 casas, uma em Salvador, uma em Niterói, as demais são na cidade do Rio de Janeiro, e apenas uma loja de dark kitchen. Então, pré-crise, só existia um local que trabalhava no sistema de delivery. É uma marca, uma rede que tem um crescimento acelerado, um crescimento de 50% ao ano, e sempre trabalhou muito forte a identidade dela, né? Então, ela sempre se posicionou com uma personalidade própria, uma personalidade muito forte. Ela sempre foi muito bem avaliada por quem frequenta. Uma vez que você experimentava, você tinha a experiência de jantar lá na Mama Jama, de comer uma pizza, as pessoas elogiavam muito o atendimento e acabava fidelizando.
Então, o que gerou esse crescimento forte até o ano passado foi muito boca a boca offline. Quando a gente começou a trabalhar com eles, que foi exatamente no meio do ano passado, para o final do ano, eles justamente estavam procurando aumentar essa relevância, e para aumentar essa relevância, para escalar essa relevância da marca, precisava do online. E aí a gente é contratado para trabalhar junto com a Mama Jama justamente para gerar mais presença, para ter mais engajamento, para aumentar a autoridade da marca, tudo isso para tornar a empresa mais relevante do ponto de vista online. Pode passar para o próximo. Tanto que vocês vão ver aqui que nos serviços que a gente foi contratado para trabalhar, a gente vai trabalhar muito a questão de autoridade de marketing, a gente vai trabalhar marketing de conteúdo, a gente vai trabalhar muito a relação da Mama Jama com os seus clientes, a gente vai trabalhar social media e a gente vai trabalhar SEO justamente para poder ranquear em temas muito mais de meio para topo de funil, em temas muito mais de percepção de valor da marca, onde a gente pode ajudar, onde a gente pode se relacionar com aquelas pessoas que têm um perfil para ser cliente da Mama Jama. A gente também trabalha um pouco de campanha paga, mas a campanha paga praticamente era justamente para impulsionar a estratégia de relacionamento e de aumento de autoridade. Então a gente utilizava, por exemplo, a campanha paga para impulsionar artigos do blog, para aumentar ali a visibilidade da marca, contribuindo com conteúdos relevantes para as nossas pessoas. Tá? E, claro, quando a gente fala de SEO, tudo que a gente puder ranquear relacionado à pizzaria, o nome da cidade ou coisas do tipo, também gerar tráfego orgânico de qualidade para dentro da página da Mama Jama, isso também faz parte da estratégia da estratégia da qual a gente montou e estávamos trabalhando pré-pandemia. E vamos falar agora um pouquinho para vocês do resultado pré-pandemia, para a gente entender que o caminho ele estava rolando, a estratégia estava indo super legal. Então, como a ideia era fazer da marca mais conhecida e mais engajada, a gente acabava olhando para algumas métricas bem de topo mesmo. Então, a gente estava vendo o aumento de seguidores, aumento de engajamento, o vídeo institucional estava indo super bem, um vídeo muito bem feito, o aumento de usuários que estavam acessando os anúncios relacionados à localização da unidade. Então a gente a gente olhava muito para a métrica para mostrar para a Mama Jama que a gente estava conseguindo ser mais visto e a gente estava conseguindo ter um maior engajamento, mais usuários se relacionando com a marca no mundo online. Sim. Só que tinha uma pandemia no meio do caminho, né? E eu vou deixar o próprio CEO da Mama Jama contar para vocês como é que foi quando a pandemia chegou à Mama Jama. Assim, lá em março foi, na verdade, se tiver que resumir uma palavra, foi assustador. A gente, quando eu nem estava aqui, eu estava viajando, voltei de supetão, quando as coisas começaram a ficar difíceis, assim, fiquei com medo de não conseguir voltar, na verdade, antecipei minha volta. E a primeira semana, principalmente, as primeiras 2 semanas aí, que foi diria que as 2 últimas semanas de março, né, que as duas primeiras semanas da pandemia aqui no Brasil, começou dia 16 de março ali com as medidas mais austeras ali de isolamento, foi bem desesperador. Assim, quer dizer, 75% da nossa receita vinha de venda de salão, 25% vinha de delivery. A gente tinha uma estrutura muito boa de delivery, mas era assustador ter que tomar a decisão de fechar, né? A gente fechou efetivamente, mesmo podendo abrir com 30% do salão, a gente optou por fechar o salão. Observou aí nas 2 primeiras semanas um crescimento razoável de delivery, não tão substancial quanto a gente teve depois, mas observou algum crescimento, mas a nossa decisão lá atrás, quando a gente optou por fechar, foi a gente tem hoje 320 funcionários, né? Muitos deles, quer dizer, mais ou menos 40%, 35% a 40%, ficaram em casa a partir do momento que a gente optou por fechar. Nossa decisão principal foi não demitir. Né? Demitir na crise da maneira que estava, e para os cargos que eram, de garçons, um monte de restaurante fechando, ia ser quase que um atestado de óbito de uma galera que a gente efetivamente preza. Então, a gente optou por não demitir ninguém e a partir dessa decisão, que foi a decisão macro, a gente foi tomando decisões internas aí para tornar isso possível, né? De redução de custo e otimização de muita coisa, investimento em marketing digital para ampliar o delivery
e as coisas foram se acertando aí ao longo do caminho. Até que hoje a gente está aí, depois se você quiser entrar em números, a gente entra, mas a gente está aí, como eu tinha te falado antes, já conseguiu atingir um faturamento de perto de 80% do faturamento que a gente tinha global, só com delivery, antes de abertura de salão. Mas agora, com a determinação de reabertura, vai ser uma nova surpresa, né? Vai ter que entender o que vai vir a menos de delivery, o que vai vir a mais de salão, quais vão ser as restrições, mas pelo menos as coisas se acertaram ao longo dos 3 meses que passaram. Maravilha. Bom, eu acho bacana, a gente pôde ver o próprio Marcelo contando o que ele sentiu, e tem uma palavra dele aqui muito forte, né? Foi desesperador. Eu acho que todo dono de negócio, todo gestor, teve esse sentimento em algum momento durante essa pandemia. Basicamente, todo o planejamento que a gente tinha feito para o ano de 2020, todo o otimismo que o 2020 proporcionou para a gente pelos resultados dos 2 primeiros meses, de repente a gente teve que lidar com o luto de não poder mais contar com aquele crescimento. Então, de certa forma, em alguma medida, todo empreendedor e gestor passou pelo sentimento de desesperador. Mas, falando do ponto de vista de marketing digital agora, eu acho que a gente tinha empresas em 3 situações. A gente tinha empresas que já estavam 100% digital, a estratégia digital já era a protagonista, e se já estava trabalhando isso com intensidade há algum tempo, se aproveitou muito desse novo cenário do ponto de vista comercial. A gente tinha empresas que não fizeram nada, que não estavam fazendo nada, e aí talvez a palavra desesperador fique até pequena para um contexto desse, dependendo do negócio. E a gente tinha empresas que já estavam fazendo algo, já estavam dentro do digital, mas o digital não era o protagonista, né? Eu acredito aqui que fica claro que a Mama Jama, ela é justamente nesse cenário intermediário. Ela se aproveita de uma marca forte, de uma boa identidade, de uma estratégia que já estava no ar, relacionada a engajamento, a relacionamento com os seus usuários, porém, o delivery ainda era uma loja, um dark kitchen, e ele não tinha prioridade da estratégia de marketing digital. E aí é justamente em cima disso que eu vou contar o case. Antes da gente mudar de slide, só para convidar o pessoal que está assistindo, quem quiser assistir o webinar inteiro, esse webinar onde o Marcelo participou junto com o Arthur, a gente falou ali durante 1 hora e 15, justamente sobre o futuro da gastronomia no pós-pandemia. É uma série de webinars que a Hubify realizou durante 60 dias, foram 14 webinars, e a gente aborda todos os segmentos. A gente falou sobre jurídico, falou sobre RH, falou sobre startups. Então, só acessar ali o QR Code, não sei se o pessoal da RD vai compartilhar também o link em algum lugar, mas fiquem à vontade para poder assistir esse webinar completo, como também o webinar das outras verticais de negócio. Mas voltando aqui para o case, né? Então, assim, tinha uma pandemia no meio do caminho, a gente teve que ter uma resposta rápida de estratégia. Então, a primeira coisa que o Marcelo conta ali mesmo é que ele teve que mudar 100% da operação para delivery. Lembrando, 7 lojas físicas, uma dark kitchen, de repente ele fecha 7 lojas físicas, que à época representavam entre 70% e 80% do faturamento total, eram 320 funcionários, e teve que mudar da noite para o dia para a operação de delivery. Só que para mudar da noite para o dia para a operação de delivery, não adianta também só colocar todo mundo para fazer pizza para fora. A gente precisa fazer com que as pessoas saibam que existe agora um delivery e que as pessoas peçam por conta desse delivery. Então, antes mesmo da gente fazer qualquer alteração na estratégia de marketing digital, foi importante fechar uma parceria com o iFood. E aqui, falando de transformação digital, eu acho que uma coisa legal de falar, independentemente se é o iFood, que é um marketplace de comida, mas se a gente fosse falar de marketplace de e-commerce, mas por que ir para lá? Lá eles cobram taxa alta, tal. A gente tem que olhar tudo do ponto de vista de custo de aquisição e olhar tudo do ponto de vista também de comparação com os diferentes canais que a gente pode adquirir novos clientes. Da noite para o dia, iFood já tem audiência, já tem muita gente dentro da plataforma. Então, querer fazer da noite para o dia, todo mundo pedir por delivery fora do marketplace seria muito difícil, para não dizer impossível. Então, foi importante uma resposta rápida, fechar a parceria. E do ponto de vista nosso aqui da agência parceira, a gente precisou mudar a estratégia. Se antes a gente estava trabalhando, a gente estava colocando a nossa energia para fortalecer marca, agora era a hora da gente colocar toda essa energia em campanhas de delivery. Seja para levar para o site, seja para levar para o próprio iFood, ou seja para fazer remarketing, para poder reengajar pessoas que de alguma forma já tinham contato com a marca anteriormente. Dentro do digital, quais são as oportunidades que a gente a gente pôde ir atrás para poder
rapidamente fazer com que o delivery ganhasse corpo e pudesse trazer o faturamento que a empresa precisava. Aumentou-se aí a área de entrega, e por isso a gente precisava comunicar isso, aumentou o horário de funcionamento, e não só aumentar o horário de funcionamento, mas também passou a ter um cardápio de almoço, para poder quebrar ali a primeira objeção, a primeira vez, para atrair novos clientes, para poder depois ter esse cliente fiel. Divulgou-se a taxa de delivery grátis, né? Então não precisava pagar pela entrega, não tinha taxa de entrega. E uma outra coisa também super importante, para a gente ver como cada detalhe pesa dentro de uma estratégia. Numa conversa do nosso time com o pessoal da Nomadiama, levantou-se um problema que eles estavam lá. Eles tinham acabado de fazer uma compra grande, estavam com estoque grande de vinhos, e estavam preocupados de como iam escoar. Então a gente incluiu a ideia do vinho dentro da estratégia de marketing digital. Daqui a pouquinho eu mostro até para vocês aonde exatamente a gente encaixou a venda do vinho e com isso conseguiu diminuir o estoque. E estoque parado é dinheiro parado. Falando da estratégia de marketing digital, qual foi o nosso novo foco? Tá? A gente passou, lembrando que lá atrás a gente fazia muita coisa de impulsionar conteúdo, falar da marca. Aqui a gente já estava falando mais de levar as pessoas para ordenar o delivery. Então a gente passou a fazer display em Google Ads, os anúncios de Facebook Ads direcionando para o próprio iFood, geolocalização por unidades, interesse de público-alvo, então uma segmentação nova, programação de horários. Então a gente começou a olhar qual era o horário onde a gente tinha mais conversão para pedido de comida, e campanhas de sazonalidade. Então tinha que ter promoções, Dia das Mães, enfim. É muito importante que a gente tenha campanhas customizadas, otimizadas para aquele momento, para aquela semana, porque isso faz também com que a taxa de conversão, com a taxa de compra, ela aumente. Alguns números que a gente conseguiu gerar dentro dessa nova estratégia, né? O crescimento dos canais digitais foi de 300%. O crescimento de pedidos quinzenal, ele sobe 173% da primeira quinzena de março até a última de maio. Tá? E aqui a gente está comparando só esse primeiro, vamos chamar essa primeira janela ali, de cerca de 75, 80 dias aí da pandemia. A participação do delivery, vamos pensar o seguinte, faturamento total da empresa pré-pandemia, 100%. Desse 100%, entre 20% e 30% era delivery. Depois da pandemia, até o final de maio, o delivery conseguiu chegar a 80% do faturamento pré-crise. Então, foi o suficiente para manter, não só para manter 100% do time operacional, que, como o Marcelo comenta ali, eram 320 pessoas, como também melhorar os benefícios ligados à saúde dos colaboradores. E com isso, ele conseguiu manter pessoas que dificilmente, ele fala até lá em óbito, né? Mas dificilmente poderiam se recolocar, porque os restaurantes foram os mais afetados. Então, mudar para a estratégia de delivery não só salvou a Nomadiama, como salvou também toda a equipe. E é bom a gente... mas será que é bastante crescer 300% no digital? É bastante crescer 173% no número de pedidos? É bastante. Aliás, é muito. Porque se a gente for olhar para o próprio segmento, porque as pessoas falam, mas agora era fácil fazer delivery, estava todo mundo em casa. Muito pelo contrário, as pessoas foram fazer delivery das marcas que mais tinham engajamento, as pessoas foram fazer delivery das marcas que souberam se expor e de alguma forma fazer com que as pessoas vissem que ela era uma opção, tiveram ações atrativas. Um levantamento da Rede, aquela empresa de pagamentos de maquininha, ela constatou que o aumento de serviço de entrega em domicílio aumentou 59% em abril. Então, se a gente cresceu 173%, significa que a gente cresceu muito além do mercado. O que mostra que não é só porque estava todo mundo em casa e evidentemente que as pessoas passaram a pedir mais, não significa que todo mundo cresceu na mesma proporção. Tinha que fazer um bom trabalho de marketing digital para poder crescer da velocidade que precisou crescer para se manter vivo. Tá? Alguns outros números... Oi, pode falar. No começo da apresentação você falou que um dos diferenciais da Nomadiama era realmente a experiência que eles passavam ali para os clientes no salão. E vocês pensaram em alguma estratégia para passar essa experiência para o digital? Tipo, como ser mais que um delivery? Tipo, além de mais um que está no iFood, ali, das estratégias. Uhum. A identidade da Nomadiama, até o próprio nome, ele entrega, né? Então, assim, é aquela mama mesmo, italiana, né? Que acolhe, que abraça. Então, os detalhes, eles transcendem a parte digital. É muito o cuidado na entrega, a cartinha, a mensagem que é entregue.
e eles são muito preocupados, inclusive, em ter controle da cadeia toda. Então, o Marcelo, a gente estava conversando, acho que no próprio webinar tem, ele fala da preocupação de ter entregadores próprios, para poder controlar a cadeia inteira, para poder proporcionar uma boa experiência para quem é do outro lado. Então, entregar o delivery no menor espaço de tempo possível. Entregar a pizza ou a comida quentinha, rapidamente. Então, a experiência do delivery, ela também tem que ser boa. E essa questão da mama, da acolhedora, eles se preocupam em todos os detalhes. A gente, evidentemente, espelha isso na comunicação, mas eu acho que mais importante do que a Hubify ajudar a Mama Jama a comunicar isso é a própria preocupação da Mama Jama de literalmente entregar isso na ponta. Sim, se eu sim. conseguir. Era isso mesmo. Claro, com certeza. E eu vou aproveitar para que você falou um pouco mais sobre os resultados. A Ludmila Fontes mandou a seguinte pergunta aqui. Ela gostaria de saber se houve alguma mudança estratégica no Marketing Analytics, nos dados preditivos e na leitura e análise de dados pós-Covid-19. Eu acho que ela quer saber aqui quais as métricas que você tem que olhar, quais os dados e também em qual a diferença de leitura a partir do momento que começou a pandemia. A leitura, nesse caso específico, ela passa a ser diferente porque o objetivo da estratégia foi diferente. Então, inclusive as métricas que eu mostrei aqui no comecinho, se você for me perguntar em condições normais de temperatura e pressão, são métricas que eu não gosto de olhar, que são seguidores, talvez engajamento em toda a estratégia faça sentido, mas seguidor para mim não é uma das métricas mais importantes ou relevantes. Porém, como o objetivo da Mama Jama claramente era crescimento de autoridade, escalar esse reconhecimento no mercado, são as métricas que fazem sentido para isso. Então, a mudança da métrica que era KPI para que se tornou KPI, né, as métricas que realmente vão liderar as decisões dentro da estratégia, elas mudaram. Qual que é a dificuldade aqui? A gente teve que ir, a métrica mais importante qual passou a ser? Qual que é o custo de eu levar alguém para dentro da plataforma de delivery? Infelizmente, a plataforma de delivery, ou de pedido, eu não consigo traquear ali quem efetivamente fez o pedido de delivery e com isso eu entender de onde essa pessoa veio exatamente. Diferente de uma venda de e-commerce, você consegue saber qual palavra-chave, por exemplo, gerou aquela venda. E aí você faz o custo de aquisição e etc. Então, a gente precisava ver, a gente acabou passando a monitorar quais os canais estavam levando mais pessoas para a página de pedido. Essa passou a ser a métrica mais importante. E antes a métrica mais importante era justamente quantas pessoas engajavam mais com a marca, quantas pessoas viam mais a marca. Essa foi a mudança da estratégia. O mercado, de uma forma, e eu acho que daí eu vou buscar responder de uma forma mais completa, saindo um pouquinho do case da Mama Jama, tá? Porque eu acho que foi isso um pouquinho que ela também quis perguntar. As estratégias, de uma forma geral, a gente teve que olhar de forma diferente, os números, de uma forma geral, mudaram completamente. Tá? Se antes era importante você olhar, por exemplo, uma campanha, se você tem um padrão de olhar uma vez por semana, agora você tem que olhar dia sim, dia não. Se você olhava dia sim, dia não, você tinha que olhar todo dia. Se você olhava uma vez por dia, você tinha que olhar 2 vezes por dia, porque ficou muito mais dinâmico. E você precisava sair da análise numérica e entender contexto. Por isso, a gente bate aqui na tecla da Hubify muito de olhar, de estudar a economia comportamental. A gente precisa entender o que o número está contando para a gente. Vou dar um exemplo do papel higiênico. Não sei o que aconteceu, tem alguns psicólogos que têm suas teses sobre por que as pessoas saíram comprando papel higiênico adoidado. Então, se você está lá operando uma estratégia do e-commerce que vem papel higiênico e vê o papel higiênico vendendo pra caramba, você tem que entender por que isso está acontecendo e isso se sustenta. Então, o que a gente olha hoje para o mercado? Em março, recorde de venda de papel higiênico. Em abril, foi outro recorde de papel higiênico, mas como o pior mês de vendas na história da indústria brasileira de papel higiênico. Então, mais do que olhar para o número que a campanha está contando para a gente, é importante a gente entender o que isso reflete. Por exemplo, tem mercado hoje que não tem espaço para colocar nada dentro de estoque porque está cheio de papel higiênico, porque achou que as pessoas iam continuar comprando papel higiênico a roda até o resto do ano. E hoje está lá empacado um monte de papel higiênico dentro do restaurante. A indústria, se ela não sabia que isso não ia se sustentar, ela também se prejudica, porque ela acabou enchendo lá a fábrica, colocou na linha para produzir tudo isso. Então, nós no marketing digital, a gente teve que olhar com mais cuidado, com mais detalhe, mais próximo. A volatilidade, assim como um mercado de ações,
ele fica com uma volatilidade muito maior. Então, a gente, mas agora estava mais barato por clique. Legal, muita gente tirou dinheiro ali no meio da pandemia, e aí com isso você cai a competição, caindo a competição ficou mais barato o custo por clique. Mas e qual que era o meu CPA? Qual que era o meu custo de aquisição de cliente? Não adianta nada o custo por clique ficar mais barato se não tem ninguém comprando também. Né? Então, ficou mais difícil de olhar a estratégia, porque o que funcionava na pré-pandemia, durante a pandemia, muda completamente. A gente tem que interpretar os números de forma diferente. Não existia mais tendências de longo prazo, era tudo tendência de curtíssimo prazo. Entendi. Não sei se eu me estendi muito, Lucas. Inclusive, não, eu acho que... Se ela quiser perguntar aí de novo, para ver se eu respondi exatamente o que ela queria, fica à vontade. E ela pode também, se ela quiser, utilizar aí o nosso formulário de contato, o pessoal vai colocar no chat aí, depois ela pergunta diretamente para você, mas se quiser, depois no final a gente abre um espaço para mais perguntas. Bom, eu vou deixar você seguir, tem mais coisas para apresentar do case aí, né? Boa. Bom, agora para dar alguns dos números ali da estratégia, tá? Um número que a gente, acho que até vai ao encontro da pergunta, que número que guiava a estratégia para a gente saber se ela estava indo numa direção legal? Um deles era a oportunidade direcionada para delivery. Então, qual que era o custo das pessoas que eu coloquei ali na cara do gol para converter em delivery? E dentro dos canais pagos, isso fica até mais fácil da gente olhar. Então, a gente gerou uma oportunidade de delivery, em média, a 39 centavos. É um preço super baixo, até pelo próprio ticket médio. Vou falar um pouquinho agora como é que ficou montada essa estratégia online. Esse daqui, inclusive, é uma forma que a gente faz para entender todo o fluxo, tá? É um padrão nosso, para ficar até mais fácil da gente alinhar com o cliente, para ele entender também como é que a gente está pensando em trabalhar. Então, todas as partes, tráfego orgânico, Instagram, Facebook orgânico, eles vão direto para o site. A gente também tem uma campanha paga institucional levando para o site. No site, a parte mais importante que a gente queria que as pessoas vissem era justamente as peças online, o botão de chamada para ação pro delivery, e clicando no botão de delivery, ele caía lá na página de conversão da ferramenta de delivery, tá? Os outros anúncios todos, a gente jogava direto para a própria ferramenta de delivery, né? Não fazia sentido a gente fazer muito anúncio, a não ser o institucional, levar para o site e ir para a plataforma. Então a gente fez anúncio de Facebook, anúncio de Instagram, Google Display, todos eles para levar direto para a plataforma de anúncio. E a gente tinha também uma estratégia de remarketing, aí aqui assim o detalhezinho do vinho. A gente fez muita campanha de remarketing para vender vinho. Então era uma forma diferente da gente engajar, uma forma mais customizada para mostrar para a pessoa, e aí a ideia aqui era um vinho com desconto, né, o Adega da Mama, que chama, com 20% off. Então, existia uma probabilidade maior de vender vinho para quem já tinha visitado a página. Então, em vez da gente tentar vender vinho com anúncio de primeira, a gente usava para fazer remarketing. E fazer remarketing com desconto de vinho também era uma forma agradável, porque eu estava dando alguma coisa a mais para aparecer de novo na frente da pessoa. Então, acabou sendo uma estratégia bem legal, que engajou bastante também. Falando um pouquinho mais de número... Oi. Vou te interromper de novo aqui. A Geise Santos fez uma pergunta que eu acho que complementa muito bem essa explicação. Ela falou que um dos segredos dos anúncios é a segmentação. Como vocês conseguiram identificar os públicos-alvos para anunciar de maneira assertiva e com menor custo? Tá. Para você fazer uma boa segmentação, existem algumas formas, tá? A primeira, e talvez a mais importante, é você ter bem feita a persona, o público-alvo. Né? O público-alvo primeiro, depois a própria persona. A Mama Jama tem isso muito bem feito, muito bem documentado. Então fica muito fácil da gente entender com quem a gente quer falar, e aí a gente pega essas informações da persona e leva isso para as plataformas. E aí utiliza o que a própria plataforma tem para oferecer de melhor. Então, o Facebook / Instagram, ele tem ali algumas características que deixam a gente segmentar de uma forma diferente, por exemplo, do Google. O Google vai muito mais até pelas palavras-chave que a gente vai escolher, que tem mais a ver com a persona. Mas, enfim, a primeira resposta é: tenha uma persona bem feita, bem trabalhada, bem debatida com a empresa. Porque isso vai dar as características que precisa para quem é o analista que mexe com a ferramenta poder trabalhar ali. E aí outras formas também. Se você já tem uma base de e-mails, você pode subir
essa base de e-mails com uma ferramenta como o próprio Facebook e fazer anúncio no Kalite, por exemplo. Se você já tem uma grande base de seguidores dentro das redes sociais, por mais que o engajamento orgânico às vezes seja muito baixo, porque a própria rede precisa de anúncio para sobreviver, você pode impulsionar para quem já te segue, que já tem um perfil muito mais engajado. Se você tem uma base de e-mails, você pode engajar também, levando as pessoas para dentro do site depois de fazer remarketing, por meio até da própria ferramenta de e-mail. Então, contei aí algumas formas. Isso, exato. A gente bate muito isso aqui em cima na RD, da construção de personas, porque além da segmentação e, enfim, a base que você vai atacar também justamente na criação de conteúdo, né? Então, você realmente saber com quem você vai falar é muito importante, realmente, essa criação. Então, vou deixar você seguir aí. Qualquer outra pergunta eu te interrompo novamente. Maravilha. E aqui são os pedidos por quinzena. Então, a gente vai ver que toda quinzena teve crescimento. E por que é importante a gente olhar isso aqui? Se a gente for parar para pensar, as pessoas não ficaram pedindo mais pizza quinzena a quinzena. As pessoas já estavam dentro de casa e talvez elas passaram a pedir menos do meio para frente. Porque no começo, acho que a maioria das pessoas aqui vão se identificar com o que eu estou falando, no começo a rua parecia deserta mesmo. Né? As 4 primeiras semanas ninguém punha o nariz para fora da janela. Depois, algumas pessoas já começaram a sair um pouco mais. Porém, se a gente tem um crescimento quinzena a quinzena dos deliveries, significa que ou as pessoas, duas coisas, mais pessoas estão comprando e quem comprou está retornando. O que mostra, de novo, que a estratégia estava indo para o caminho certo. Então, a gente observava isso. E a gente fazia alguns testes de quinzena a quinzena para entender o que podia impactar mais no crescimento. E a gente agora já começando a pensar, dar um dado real de agora, do presente, mas também já mostrando para vocês a importância do longo prazo e começando a pensar já nos próximos passos. Tá? A gente começou a estratégia de conteúdo no final do ano passado, e a gente começa a colher frutos de mais indexação de palavras-chave, e quanto mais palavra-chave indexada, maior é o tráfego orgânico. A gente começa a colher os frutos agora em maio, como a gente pode ver aqui do lado esquerdo, né? Do lado direito, eu quero justificar por que é importante ter marketing de conteúdo, por que é importante indexar a palavra, por que é importante, no final, ter tráfego orgânico. Tráfego orgânico, ele gera para a gente uma oportunidade de negócio e clientes efetivos por um custo mais baixo no longo prazo. Hoje, mesmo com todos esses anúncios que a gente precisou mudar a estratégia para poder fazer os deliveries, orgânico representa quase um quarto ainda do tráfego. E geralmente o tráfego orgânico, ele converte mais do que o tráfego pago. Então, quando a gente vai falar agora de estratégia de longo prazo, é importante a gente olhar para coisas que não sejam só anúncio. Porque ele, no longo prazo, ele gera para a gente o melhor custo-benefício, ele gera o melhor retorno sobre o investimento. Então, a própria estratégia de social media, ali, gerar 6% do tráfego, também é relevante. Porque se eu tivesse que fazer tudo isso de forma paga, sairia muito mais caro. Né? E a MamaJama pôde se aproveitar de uma estratégia que tinha começado há pouco tempo. Se acontecesse, porventura, que tomara que não aconteça uma segunda onda, ou ano que vem alguma outra coisa parecida, ou daqui a alguns anos alguma coisa parecida, a MamaJama, continuando com essa estratégia, ela vai estar numa posição ainda mais forte perante as outras empresas. E eu acho que uma coisa importante que a pandemia trouxe para cá, a Covid, toda essa questão de transformação digital, todo mundo deve ter recebido em algum momento aquele meme, né? O que acelerou a transformação digital na sua empresa? CTO, CIO ou Covid? É que, às vezes, os profissionais do marketing digital, às vezes a gente vive numa bolha que parece que marketing de conteúdo, inbound, isso já é coisa do passado, como se a gente tivesse que descobrir novas coisas. Mas acho que o que a pandemia trouxe para a gente, quando a gente olha para o marketing digital, é que a grande maioria mesmo das empresas, não faziam nem o básico. Ainda tem muita empresa que nem o site tinha, que nem estava olhando para o digital para gerar mais vendas, ainda que não seja e-commerce. O que significa que quem no Brasil ainda faz só o arroz e feijão, sai muito na frente da maioria. Quando a gente vai falar, quando você começa a estudar material do mercado europeu, do mercado americano, a gente vê que as técnicas, por exemplo, falando de SEO, que é o que ajuda lá no ranqueamento do Google, as técnicas lá fora são muito mais avançadas que aqui. Aqui, malemar, a gente fala da importância da velocidade de carregamento para poder ranquear. Então, é importante a gente aproveitar esse momento, falando de marketing digital, para olhar qual é o arroz e feijão, fazer bem feito e pensar no longo prazo.
falando agora ainda, a gente estava falando dos próximos passos, voltando para o case da Mama Jama, né? O que a gente tem de cenário? O Rio de Janeiro, que é onde se encontra ali a grande maioria das unidades, começa a ter uma flexibilização de abertura, e para quem é do mercado e para quem tem acompanhado as notícias sabe que para alguns restaurantes é super difícil, porque vai reabrir com muita restrição. Então você não vai ter a loja aberta. Primeiro que as pessoas talvez não vão se sentir seguras. Antes do primeiro Marco Zero, a própria lei, o próprio decreto, ele restringe ali, às vezes, 30% da capacidade, 50% da capacidade, no caso do Rio de Janeiro. Então, ainda vai ter um contexto difícil das lojas físicas, e o delivery, então, continua sendo importante para manter a empresa saudável do ponto de vista financeiro. No caso da Mama Jama, vai manter a estratégia de aquisição para delivery, e não só adquirir novas pessoas para o delivery, mas engajar, fidelizar aquele cliente do delivery, tá? Eu acho que eu estou no slide anterior ainda. Deixa eu ver. Isso, obrigado. A gente vai aguardar um pouco mais para poder voltar com as campanhas para levar pessoas para as unidades físicas, e uma coisa que a gente já decidiu e já começou a fazer é automatizar a estratégia. Então, como antes a gente estava numa estratégia muito de criação de autoridade, a gente se preocupou muito mais em ranqueamento orgânico, a gente pensou muito mais em engajamento em rede social. Agora que a gente precisa de base, de relacionamento para levar para o delivery, a gente passa a ter uma estratégia inbound mesmo, uma estratégia de e-mail marketing, uma estratégia de fluxo automatizado de comunicação via e-mail, para poder manter os fiéis os clientes antigos. E quais são os desafios de marketing digital para o mercado gastronômico? E aqui eu acho legal a gente até contextualizar, porque o mercado de gastronomia ele tem algumas particularidades, né, comparado com outros mercados. Como a Hubify, a gente não é uma agência de nicho, a gente atende os mais diversos segmentos. Para nós fica, um dos prós de trabalhar dessa forma é que a gente consegue comparar muito segmento. E aqui a gente colocou as principais dificuldades ou os desafios que a gente encontra no mercado gastronômico que não encontra em outros segmentos. Primeiro, é uma jornada complexa. Por quê? A gente adquire no digital, mas a conclusão, a gente falando aí em loja física, né, do restaurante, não do delivery, a conclusão acaba sendo no físico. Então, por que isso traz um desafio? Porque se eu não sei que aquela pessoa que está lá no meu restaurante, ela clicou num anúncio, por exemplo, fica difícil de entender onde está funcionando melhor. Ou fica mais difícil do que se eu pudesse saber a conversão final que tinha gerado. Então, a gente faz muito por aproximação, só que você não consegue ter a assertividade. A mensuração de resultado. Então, se é difícil eu entender se o restaurante está cheio hoje, qual é a proporção do digital que fez esse restaurante estar cheio hoje, fica difícil de eu medir. Se fica difícil de eu medir, fica difícil de eu otimizar a campanha. Uma outra particularidade, muitas vezes, o ticket médio de restaurante, ele é relativamente baixo, pensando em qualquer outro segmento. E ele não só é um ticket relativamente baixo, como geralmente a margem do mercado de gastronomia, ela é mais apertada. Então, o que acontece? Ainda que eu consiga medir de alguma forma o custo de aquisição do cliente, e às vezes até mesmo no delivery isso fica mais fácil, o retorno sobre o investimento da primeira transação daquele cliente, ela é negativa. Ou seja, não raramente, na grande maioria das vezes, o custo para eu adquirir um cliente novo no mercado de gastronomia, ele é maior do que o lucro que eu tenho com aquela pessoa. Então não adianta a gente focar, e por isso que a maioria das estratégias dão errado de gastronomia no marketing digital, porque as pessoas focam muito em trazer novo cliente, trazer mais cliente, trazer mais cliente. Quando, na verdade, a estratégia do marketing digital ela tem que ser fidelizar mais cliente, fidelizar mais cliente, fidelizar mais cliente. Porque quem já foi, se teve uma boa experiência, se tem afinidade com aquela marca, a chance dele continuar indo no restaurante, comprando do delivery, indicando para outras pessoas, ela é muito maior. E aí eu consigo, no longo prazo, ter lucro com aquela pessoa. Dificilmente na primeira vez que a pessoa vai no restaurante, se ela foi por conta de alguma ação de marketing, você teve lucro. O mercado de gastronomia, ele é um mercado altamente concorrido, é mar vermelho, por isso as margens são mais apertadas, para você se diferenciar é super difícil, isso tudo atrapalha ou traz mais desafios na estratégia de marketing digital. Personalizar as campanhas. Alguns restaurantes mais nichados, é mais fácil você achar poucas pessoas, mas não são raros os casos que os restaurantes atendem muitas pessoas. É diferente do mercado, por exemplo, B2B, onde às vezes a gente tem um decisor e um influenciador.
Mercado gastronômico, às vezes você tem 10 pessoas, e aí fica mais difícil se você tiver que pulverizar tanto assim a tua estratégia. E a questão das avaliações, né? As pessoas avaliam online muito mais os restaurantes do que qualquer outro segmento, talvez perca ou rivalize ali com hotel, que tem a ver com lazer. Mas lidar com isso também traz um desafio maior que outras empresas não têm. Como eu comentei, a gente vai agora aprofundar a estratégia de inbound para a Mama Jama. Qual que é a ideia aqui? Tendo uma ferramenta de automação de fluxo de e-mail, entendendo melhor os canais de entrada, continuar trabalhando com marketing de conteúdo, ter bases segmentadas, dar a entender por loja, por tipo de produto, se era de almoço, se era de janta, enfim. Ter qualidade na segmentação, ter essa base centralizada numa ferramenta, vai nos dar a oportunidade de aumentar leads, tendo ferramentas de pop-up, poder fazer teste AB com um formulário, vai fazer com que a gente tenha mais conversões no próprio site, a próprio fluxo de e-mail, de comunicação, vai fazer a gente ter mais relacionamento, nutrir mais os nossos leads. A gente vai criar um programa de fidelização, e aí a ferramenta vai nos ajudar. Tendo mais engajamento, tendo clientes mais fiéis, a gente vai ter um LTV maior, LTV, para quem não conhece, é o Lifetime Value, que é o valor que o cliente paga para a gente enquanto ele é nosso cliente, enquanto ele é vivo, né? Enquanto ele tem vida de cliente. Então, quanto mais fiel e mais engajado, mais esse cliente gasta comigo, maior é o meu retorno sobre o investimento. A gente vai trabalhar de forma mais intensa as campanhas de e-mail de delivery, e aí também de forma segmentada, e a gente vai usar essa ferramenta também, a estratégia de inbound, a metodologia de inbound, para poder se comunicar melhor com os clientes e com os leads acerca da retomada da pandemia. Então, não vai usar só redes sociais mais, a gente vai usar mais o canal de e-mail para complementar a boa comunicação que já era feita nas redes sociais. Aqui a Isabela é a gerente de marketing, a gente se conheceu no Cubo no passado e puxa, a gente curte muito trabalhar com a Mama, acho que a grande maioria dos nossos clientes, a gente tem essa afinidade de forma de pensar, por isso que eu falo, o nosso nicho, ele não, a Hubify ela não tem um nicho de segmento, ela tem um nicho de afinidade da forma de se pensar, né? E a Isabela, a gente trabalha muito junto mesmo, quando a gente foi fazer o onboarding, o CS de implantação foi até o Rio de Janeiro conhecer a rede, então a gente trabalha para ficar muito próximo, para realmente ser parte da empresa que a gente é parceiro, e isso ajuda muito. E aqui eu coloquei um pouquinho do que ela fala da gente, né? Ela sente que tem um objetivo comum, ela sente que a gente quer sempre mais, que a gente exige, até a gente puxa, fala, tá faltando a tal peça, cadê as peças de vinho, quando a gente foi fazer o remarketing? Isso também eu entendo que faz toda a diferença. Trabalhem com parceiros que realmente se identifiquem com vocês, que tenham afinidade com a forma de vocês pensarem, porque com certeza isso ajuda no resultado final. E aqui eu me despedindo de vocês, acho que a gente vai bater um papo agora, vai tirar dúvidas. Tem mais uma vez aqui o QR Code para ir direto para minha página do LinkedIn, tem meu e-mail aqui também, tem o nosso site. Fiquem à vontade para se comunicar comigo por e-mail, LinkedIn. Quiser mandar dúvida, quiser bater papo sobre marketing digital, bater papo sobre vendas, estou super aberto. Eu me coloco aqui à disposição de vocês, esses são os meus contatos. Bora abrir agora para as perguntas. Bora, Fábio. A gente primeiro te agradecer aí pela apresentação do case, eu acho que ficou muito claro aí para todo mundo quais as estratégias e por onde a gente deve começar aí para olhar os resultados, estratégias e métricas que a gente tem que seguir. E apareceram algumas perguntas aqui, eu vou fazer para você e você vai respondendo aí, tá bom? O Sávio Souza perguntou se a utilização de campanhas diretamente na plataforma de delivery, como o iFood, foi eficiente e se trouxeram resultados claros. Tem alguma forma de mensurar esses resultados? Tá. A melhor forma da gente mensurar é justamente sair de um faturamento 30 para 80, né? Pensando no faturamento total pré-pandemia. E assim, basicamente, a grande maioria, eu não vou poder agora compartilhar o número, mas a grande maioria dos deliveries vieram da plataforma. Não dá, evidentemente, para identificar lá o que veio da plataforma ou o que veio dos nossos canais. Tá? Mas assim, se a gente olha o quanto a gente levou de tráfego, se a gente olha o quanto a gente levou de tráfego para a plataforma de delivery, comparado com os deliveries totais, com certeza a gente consegue perceber que a campanha funcionou, mas também a gente consegue entender que o canal próprio da própria plataforma foi relevante. E eu acho que isso é uma verdade, não existe verdade absoluta, mas isso é uma verdade geral para todo tipo de marketplace.
ele não concorre com as estratégias, ele complementa as estratégias, ele tem o valor dele, ele já tem a própria audiência dele ali. Só que, se você depende só do marketplace, você vai ser mais um lá dentro. Se você também fizer estratégias que solidificam a tua marca, se você causa uma boa experiência, depois que ele vira teu cliente a primeira vez, você fideliza ele com outro tipo de contatos, com certeza a tua estratégia cresce. Uma forma da gente identificar que o todo funcionou bem, não só a própria audiência da plataforma, é que a plataforma em si, ela sofre uma concorrência muito forte. Né? Se você usa a plataforma A, B ou C para fazer delivery, elas estão brigando uma com a outra assim, de forma ferrenha. E mesmo num cenário de uma alta concorrência de plataforma, muita gente indo para a plataforma, muita gente indo para o delivery, a campanha continua, os deliveries no total continuam crescendo, e numa velocidade quase 3 vezes maior do que a média do mercado. Então, isso mostra que a estratégia de marketing digital fora a plataforma funcionou, e aí, olhando para a estratégia, a gente vê que o volume era insuficiente para gerar todos os deliveries, eu chego à conclusão que a própria plataforma tem a sua contribuição. Mas o resultado final é uma combinação desses dois. Boa. A Geis Santos fez uma pergunta complicada aqui, cara, mas vamos ver se você responde. Ó. Manda. Se você pudesse fazer tudo do zero... Ó, se você pudesse fazer tudo do zero, o que você não faria nas suas estratégias de marketing digital no início desse projeto? Tá, se eu fosse fazer tudo do zero. Só complementando até a pergunta anterior, sabe? Não é tão bom quanto delivery, quanto e-commerce, tá? Se fosse e-commerce, você saberia no detalhe quem converteu, de onde converteu, o custo de aquisição de cada lugar. Plataforma de delivery não dá para fazer igual e-commerce. Tá? Então você tem sim esse desafio. E aí você tem que fazer correlações, que nem sempre é a melhor forma, mas dá para você entender no todo se está indo bem ou não. Tá? Vamos lá, Jace. Se eu tivesse começado do zero agora, vamos pensar uma rede de pizzarias, ou se eu estou começando do zero agora, provavelmente eu não sou uma rede ainda, provavelmente eu sou uma pizzaria única, provavelmente eu tenho um cenário um pouquinho mais simples do que a própria Mama Jama. Se você tem que começar do zero, você tem que ir para o que vai te gerar resultado mais rápido, que nem sempre é o canal mais barato, ou nem sempre vai te dar o melhor retorno. Se você é um restaurante e vai começar do zero, você não tem como fugir de utilizar a estrutura de um lugar que já está pronto, como o iFood, Rappi, Uber Eats e companhia. Tá? Você precisa estar lá para poder aproveitar a audiência deles, porque você não tem a sua própria audiência. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é importante, é você precisa fazer as contas para entender o quanto que dá para você ser agressivo na hora de você comunicar e trazer novos clientes. Por que eu estou dizendo isso? Uma estratégia que a Mama Jama usou, mas ela fez conta para saber que podia usar, era dar a taxa de entrega. Todo restaurante que dá a taxa de entrega, assim como o e-commerce que não cobra o frete, ele tem uma tendência de ter uma taxa de conversão superior aos outros. Então, para começar, você precisa aproveitar a audiência de um lugar. Se você precisa começar da noite para o dia e ter resultado, tem que estar dentro de um lugar onde já tem audiência. E aí você precisa ver como é que você faz para se diferenciar. E para se diferenciar, você tem que conhecer o teu contexto para saber financeiramente até onde você pode ir para se diferenciar. A gente tem outra pergunta sobre as plataformas e eu queria complementar também de saber de vocês, por exemplo, muito se fala sobre a guerra de preços que tem dentro do iFood. Tem alguma estratégia, algo que vocês abordaram para não entrar dentro dessa guerra de preços? Ou porque muito do cupom, de abaixar o preço, o cara vai muitas vezes não pela experiência e sim pelo preço? Vai ser uma resposta meio clichê, né? Mas é a experiência que a pessoa vai ter com a marca. Por que eu vou comprar de A e não vou comprar de B? Por conta... Primeiro, a própria qualidade do serviço, do produto. Então, se eu como hambúrguer, por que eu quero hambúrguer A e quero hambúrguer B? Cara, por conta da qualidade do próprio hambúrguer, né? Segundo, além da qualidade, a própria experiência. E eu não estou nem falando de marketing ainda, estou falando do próprio modelo de negócio, a própria experiência. Poxa, eu pedi, chegou rápido, chegou quente, chegou parecido com a foto, isso também ajuda, isso vai fidelizar depois. E aí depois tem as próprias questões de marca. Não sei se vocês, acho que a gente tem gente do Brasil todo aqui hoje, né? Tem uma hamburgueria aqui em São Paulo que chama Pérez, se eu não me engano escreve P-A-T-T-I-E-S.
É sensacional a comunicação. O próprio dono da rede, ele mesmo posta as coisas no Instagram, ele tem toda uma forma diferente de vender, de se comunicar. Ele está abrindo uma loja atrás da outra e as pessoas gostam dele. Primeiro gostam dele, gostam da marca, depois gostam também do sanduíche. Então, como é que eu posso fazer diferente das outras? Você vai falar, poxa, a hamburgueria hoje tem em todo lugar, mas ele é um cara que cresce acima da média. Então, a forma de se relacionar com os outros também é um diferencial. Agora, uma coisa que a gente uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração aqui é fazer desconto, dar taxa de entrega, em algum momento faz sentido, em algum momento tem que fazer. A gente só tem que entender quando que é o momento de parar de fazer isso. Quando que a gente já fidelizou pessoas o suficiente para não fazer isso? Para a gente realmente não cair na armadilha das pessoas comprarem da gente só porque a gente tem uma taxa a gente não cobra taxa. Então, basicamente, para concluir, a resposta tem que ser uma estratégia para trazer a pessoa pela primeira vez. Não pode ser uma estratégia para fazer a pessoa voltar. Tá? E aí, para a pessoa voltar, tem que ser por outros motivos. Produto, experiência. E o marketing digital entra onde nisso? Fazer a pessoa lembrar da gente, fazer a pessoa memorizar a gente, fazer a pessoa engajar com a gente. É aí que entra o marketing digital numa estratégia dessa. Boa. O Bailon Flores perguntou: alguns restaurantes têm preconceito com o iFood por causa das taxas. No início, houve alguma objeção da Mama Jama em relação à plataforma iFood? Se sim, como vencer essa objeção? Não teve. Se eu não me engano, foi uma sugestão mesmo deles. Eles já tinham alguma coisa que eles estavam vendo lá, ou já tinham alguma relação com a própria plataforma. A questão de taxas, esse é o questionamento da grande maioria das pessoas que, de alguma forma, tem a disponibilidade de um marketplace. Não é só de iFood, Rappi e Uber Eats, mas se você for pensar em, hoje, lojas americanas, Magazine Luiza, enfim, todas essas que você pode vender o teu e-commerce, as pessoas questionam mesmo o Mercado Livre. O que a gente tem que levar em consideração? Essa taxa é o teu custo de aquisição. Primeiro tudo, ela é o custo de aquisição de um cliente, o custo de aquisição de uma transação. Ele já pode ser teu cliente, você está transacionando de novo. Você tem que comparar esse custo de aquisição com outros canais. Então, se eu for fazer sem o intermédio de um iFood, um Rappi da vida, quanto custaria eu trazer um cliente novo? Muitas vezes, a grande maioria das vezes, trazer um cliente novo por conta própria está mais caro do que o percentual que eu pago para o marketplace. E eu acho que esse é a chave que o mercado brasileiro, de uma forma geral, ele já está um pouco atrás do mercado mais maduro, que é essa percepção de que você transacionar online, seja para vender no e-commerce, seja para delivery, ou seja para gerar lead, você precisa ter tráfego na tua plataforma, no teu site, no teu e-commerce. E sem tráfego você não vê. Então, a gente ainda tem um preconceito em relação ao valor que você vai investir para ter um bom site com e-commerce. As pessoas, às vezes, vão abrir uma loja no shopping, elas investem 1 milhão e pouco para ter a loja dos sonhos. Você vai tentar vender um site, muitas vezes as pessoas reclamam que 10 mil está caro. Tem um site, aí você vai falar, puxa, qual é a tua estratégia para gerar tráfego? Porque no shopping, você tem o shopping gerando tráfego para frente da tua vitrine. No online, funciona mais ou menos da mesma forma. Como é que você leva pessoas? A taxa de conversão no Brasil, média de visita-venda, é de 1,4%. Ou seja, eu preciso gerar 200 visitas no meu site para realizar 3 vendas. Quanto eu preciso investir para gerar o volume de vendas para poder bater minha meta? Então, eu acho que a conta que tem que fazer onde eu consigo gerar cliente ou gerar transação mais barata do que esse marketplace, seja o iFood, seja o Mercado Livre da vida. E, geralmente, você vai ter poucos canais que vão te gerar mais barato. Então, o marketplace tem que fazer parte da tua estratégia. Boa. O Hugo, a gente está caminhando aí para o final. O Hugo Luiz Amorim Ribeiro, ele perguntou como o microempreendedor que vai iniciar no varejo pode utilizar as ferramentas de marketing digital com budget de no máximo R$300. Mais uma complicada aí. Olha, você vai ter que procurar ferramentas que vão te gerar alguma coisa de forma... Bom, se você tem R$300 e você já tem o teu produto, se você for para o marketplace, você não vai precisar, talvez você vai precisar pagar algum anúncio para ter uma prioridade de mostrar o teu produto, mas fora isso você não vai precisar pagar nada. Então, você vai pagar um percentual do que você vendeu. Então, você vê, é um exemplo de que
Se você não tem dinheiro, mas você já tem um produto, você pode usar o marketplace para você vender, porque você vai pagar um percentual do que você vendeu. Se você tem R$ 300, você ainda tem a oportunidade de anunciar ali um pouquinho para poder ter uma relevância maior quando a pessoa procurar pelo teu produto. Então, se você não tem dinheiro para fazer investimento em marketing digital, você precisa procurar lugares que vão te cobrar para você aparecer só depois do que você vender. E aí, o exemplo de uma taxa para você estar nesses lugares faz todo sentido. Boa. E a última para a gente finalizar aqui do Sávio Souza. Muitas empresas acreditam que um site eficiente traz mais dor de cabeça do que soluções e preferem optar por uma boa página de redes sociais. Você acredita que o site é fundamental? Sim, cravado. Rede social é lugar para se relacionar. E amanhã o Mark Zuckerberg da vida lá acorda com dor de barriga e derruba o Facebook, o Instagram, você perdeu toda a tua audiência. Então o site é teu, o site é a tua loja. Facebook e Instagram é a sala da tua casa, o site é a tua casa, tá? Se você quiser reformar, se você quiser mudar alguma coisa, você muda, mas a tua casa continua lá. Cuidado, rede social é lugar de relacionamento. Site é você, tá? É a tua casa, é a tua loja. Não caia na tentação de achar que rede social resolve tudo. Rede social não resolve nada sozinho, tá? Você precisa ter teu site, até porque você vai mostrar estrutura, vai mostrar profissionalismo. Ali é o teu lugar. Sabe o que é você ter rede social? É a mesma coisa que você construir uma casa num terreno alugado. Tá? Então toma cuidado, precisa ter o site, porque o site é a tua casa no teu próprio terreno. E aí você tem rede social complementando, sendo uma bela de uma sala, e aí sim passa a ser importante rede social. Muito bom, Fábio. Com essa resposta aí fenomenal e acertada, a gente vai finalizando o evento. Gostaria de saber se tem algum recado aí final. Não, enfim, deixo de novo aqui os meus contatos para quem quiser bater papo, tirar mais dúvidas aí que eventualmente não tenha dado tempo. Pensem em marketing digital para longo prazo. Olhem sempre para as métricas para ver se faz sentido. Muitas vezes você vai olhar para os números e vai desistir, ou vai ter que ser criativo para gerar o que realmente faz sucesso. Tenham cuidado com isso, pensem em longo prazo. No curto prazo existem sim soluções para vocês buscarem resultados rápidos, mas isso não se sustenta. Então, olhem sempre no longo prazo, olhem sempre para os números para poder construir estratégias de sucesso duradouras. Boa. Pessoal, queria agradecer a participação de vocês aqui, mandando perguntas, assistindo a nossa live. Gostaria também de comentar, como a gente disse no início da live, a gente ia ter cupons da RD University para as 3 melhores perguntas e a gente já tem os vencedores. Os vencedores são a Geise Santos Braga, a Ludmila Fontes e o Sávio Souza. Então fiquem ligados, durante toda a semana a gente vai conversar um pouco mais sobre como migrar do offline para online, fazer essa transformação digital. E muito obrigado por ter assistido. Boa tarde a todos.